Mia, com Edgeide Fernandes. Análises dos fatos econômicos que impactam diretamente o seu cotidiano. Bom dia, Edgeide Fernandes. Um bom dia especial aqui, ó, direto para Rio Grande do Norte. Valdemir está por lá acompanhando a nossa programação e já mandando um grande abraço para toda a nossa equipe por aqui. Bom dia, tudo certo? Bom dia, tudo certo aí, 4 de dezembro, né? Vamos Exatamente. aí na reta final do ano. Que bom, que bom. Reta final do ano, mas muita gente já mirando para 2026, né? Muito. Então, a Edgeide preparou um apanhado aqui de Exato. assuntos para a gente tratar e que tem a ver aí com os desafios de empreender para 2026. Então, se você tem dúvidas, quer conversar um pouquinho mais com a Edgeide, hoje ela veio solita, né? Veio aqui para que a gente possa atender o maior número de ouvintes aqui possível, falar sobre alguns desses desafios, sobre alguns temas também, né, que foram importantes ao longo desse ano e que seguem impactando para 2026. Queria então que você começasse, Edgeide, se nos permite, em linhas gerais, né? Quais serão aí os principais desafios para quem quer empreender no ano que vem? São muitos? E de tirar o fôlego? Conta pra gente aí já. Então, a economia ela não tá tão ruim assim, né? A gente até, a semana passada, veio conversando sobre isso, né? Nós estamos aí com uma possibilidade de um PIB interessante para 2025, olhando para 2026. 2026, um PIB em torno de 2,3%, né, de crescimento. Uma inflação entrando sob controle. Isso é um ponto interessante. Apesar dos preços altos, eles estão estabilizando, mas estão estabilizando num patamar alto. Isso influencia a capacidade das pessoas em consumir, mas pelo menos existe uma possibilidade de retração. Acho que o principal ponto para 2026, no tocante a geral, independente se você é pessoa física ou jurídica, é os juros, que eles devem continuar altos ainda até março, mais ou menos. Há uma previsão de que em março começa a reduzir os juros, mas aí depende de alguns fatores. Se essa inflação realmente vai ficar, se o governo vai olhar para a parte fiscal e vai dar aquela segurada, que eu acho muito difícil, né? E o mercado internacional, né? Que aí essa é uma bombinha, né? Ou uma caixinha de surpresas aí que a gente nunca sabe o que pode vir a acontecer. Esse cenário que você coloca aí até março, você falou? Até março. Até março. Tipicamente, é o que acontece já em todo ano? Tem alguma coisa a ver com o período aí, sei lá, de pagamento de tributos, enfim? Ou é uma característica específica desse 2026, em linhas gerais? Olhando para pagamento de tributos, o começo do ano sempre é complicado, porque você está vindo de férias, né? Você gastou sempre, né? Tem aquela ideia de gastar a mais, porque ou você viajou, porque você fez muitas festas, ou fez confraternizações, ou o dia a dia mesmo de estar mais em casa ali, final do ano, né? Muitas empresas liberam, inclusive, né? Para ficar em casa. E aí você vai ter um aumento de consumo e isso acaba reduzindo a renda. E aí no começo do ano vai ter o quê? Vai ter escola, né? Aí vai ter os impostos, vai ter IPTU, vai ter IPVA, vai ter a questão do imposto de renda já começando a bater para você fazer. Então, acaba que pressiona a capacidade de consumo das famílias. Então, as empresas, elas sofrem muito no primeiro trimestre do ano. Primeiro trimestre, janeiro a março, para as empresas, de maneira geral, serviços, comércio, indústria, elas retraem, porque a população está focada ou em pagar a educação, ou pagar tributos, né, de maneira geral, ou porque está sem renda mesmo, porque consumiu muito no final do ano. Muito bem. Pedro Panoc, 917, junte-se a nós, meu amigo. Edgeide, aqui naquilo que você, no checklist, né, que você coloca ali em relação aos desafios para quem pretende empreender em 2026, você faz aqui uma situação em relação à reforma tributária, né? Lembrando, a partir de 2026, a gente vai, de certa forma, passar a ter convivência entre o sistema atual e o novo modelo, né? Que impacto isso vai efetivamente trazer para quem pretende empreender? Eu acho que o principal ponto para 2026, Pedro, vai ser a reforma tributária. Eu acho que as pessoas estão dando pouco, olhando, as empresas estão olhando pouco para isso. Na pessoa física, né, deu um sinal de alerta agora recentemente por conta de algumas mudanças no imposto de renda, mas para mim o principal são 3 pontos para mim de desafios para 2026. Primeiro é a questão tributária, segundo, os custos estão elevados, tá? E o terceiro ponto é o impacto da inteligência artificial, que realmente está mudando
pontos já de serviço dentro das empresas. Então, com foco em redução e também com foco em redução de custos e com a falta da mão de obra, a gente observa que as empresas estão recorrendo à inteligência artificial para tentar sanar as duas pontas, a falta de pessoas em disponibilidade no mercado e também a questão de redução de custos. Mas, assim, o que precisa parar para fazer conta, para dizer isso não é problema do outro, é problema meu, isso não é problema do contador, isso é problema meu porque eu tenho uma empresa ou porque eu sou uma pessoa física, obviamente, é parar para fazer conta com relação à tributação. O governo não está para brincadeira, ele veio com aquela vontade enorme de tributar, houve todo uma regulamentação esse ano de 2025 e em 2026 isso chega forte. E eu vejo também que tu demonstra ali uma preocupação em relação a serviços, né? De fato, essa é uma área que vai sofrer impactos. Por que essa área vai sofrer mais impacto? De fato, é isso? A gente caminha para essa área ser mais impactada e por quê? Aí que tá. A gente tem que olhar para que tipo de regime tributário nós estamos conversando. Então, se ela é uma empresa do Simples Nacional, ela é um prestador de serviço, ela tem uma empresa de prestação de serviço. E aí a gente está falando de clínicas, estamos falando de educação, que tem uma legislação específica para empresas de educação, mas vamos para não ficar focado em alguns tipos de serviço de maneira geral. Sim. Se ele está no Simples Nacional, ele não tem esse problema, tá? Ainda em 2026 ele não vai ter esse problema. Vai continuar a carga tributária normal, na faixa normal, o que a gente... E se é MEI também, tá tudo ok. O detalhe é se ele for lucro presumido. Lucro presumido, aí a gente já começa a virada. E não se sabe exatamente a carga. Pode ser 21, pode ser 24. Vai precisar acompanhar esse movimento para os serviços, porque esse vai ser impactado de maneira imediata. E aí você tem uma questão que, no novo regime tributário, na reforma tributária, empresas que a gente fala que tem cauda curta, quer dizer, não consomem, não tem insumo, não tem compra de insumos, ele vai acabar carregando mais impostos. E empresas que têm compra de insumos, indústrias e comércio que vai comprando e vai trabalhando a cadeia, eles vão gerando crédito e vai reduzindo esses custos com relação a impostos. Então, o primeiro movimento do impacto que a gente vai ter vai ser sobre serviços e serviços no lucro presumido. Essa é a minha questão. Mas você que está no Simples Nacional precisa entender como você está, em que faixa de Simples Nacional você está e começar a fazer conta assim. Porque apesar de você não pagar, começa a ser feitos destaques lá na nota fiscal. Então, isso é um ponto que a gente precisa falar para você. Procure seu contador e comece a fazer contas sobre o impacto, porque existe uma questão agora na nova reforma que é o seguinte: se eu vendo um produto a R$1.000, vai vir destacado, isso ao longo dos anos, né, para quem vende produtos, que o imposto é 280 porque vai ser 28, então já vai sair. Cai na conta do empresário, né, na conta da empresa 1.000 e já vai para a conta do governo 280. Então, começa-se a ter esses movimentos. Ano que vem não, mas 2027, 2028 a gente começa a ter essa separação de já cair líquido na conta do empresário, na conta da empresa, os valores separados. Edgide, ainda aproveitando essa questão da reforma tributária, geralmente a gente fala muito aqui, né, no jornal com relação à questão do ponto de vista do Estado, dos municípios, né? O próprio secretário Rogério Gallo já tratou desse assunto aqui algumas vezes conosco e até em declarações à imprensa, de uma possibilidade de perda significativa de arrecadação de Mato Grosso por conta de mudança também advinda aí da reforma tributária. A receita passará a ser cobrada no destino, que é o consumidor
consumidor final e não na origem, que é a produção, como acontece atualmente com o ICMS. Sabemos que Mato Grosso é um estado produtor, né? E quando a gente fala do consumidor final, isso acaba indo para fora, né? Então ele fala dessa perda significativa de arrecadação e que isso é visto com muita preocupação, inclusive abrindo margem para aumentar em um cenário de desigualdade aqui no nosso estado. Quando a gente fala desse ponto de vista de arrecadação, né, estadual, municipal, ela caminha lado a lado com esses pontos que a gente está tratando aqui das empresas, dos consumidores, ou dá para distinguir uma coisa da outra, ou automaticamente um vai impactando o outro, né? Para a gente trazer esse apanhado aí pro nosso ouvinte. Porque às vezes a gente fala, né, ponto de vista, tem um lado positivo, tem um negativo, mas essas coisas, elas caminham lado a lado? Qual é essa relação? Não sei se eu consegui explicar muito bem, né? Mas como é que fica essa relação entre ali o poder público, vamos dizer assim, essa arrecadação que vai ser revertida em serviços, né? Sim. E também ali o andamento, né, da economia privada. Uhum. Então, essa reforma tributária foi tão impactante que a gente vai ter que mudar no Mato Grosso, por exemplo, a questão de cadeias de produção. Por quê? Porque você tem um foco na tributação na onde eu consumo. Então, Mato Grosso, por exemplo, ele produz principalmente produtos agrícolas, mas ele não tem a cadeia de industrialização bem formada, ele não é forte na área industrial. Então, o que a gente vai perceber que vai começar a ter no Mato Grosso? Trabalhos ou movimentações de federações, de sindicatos, para que o estado de Mato Grosso ele venha a se industrializar muito mais rápido, porque no processo da industrialização, aí sim vai ter a arrecadação e vai ter a distribuição com destino a Mato Grosso. Do jeito que está hoje, a gente perde. Perde porque a gente, como eu falei, nós não temos mercado consumidor, nós temos mercado produtor de base. Então, essa é uma questão que já está gerando arranjos na cadeia produtiva no Mato Grosso. Quem pensa Mato Grosso, quem faz planejamento do Mato Grosso, né? Quem pensa de ordem sistêmica e governamental, entende que precisa fortalecer a produção na área industrial para que a gente tenha um revés ao longo prazo dessa questão tributária para os cofres públicos. Todo mundo foi atingido, todo mundo. Lembrando que essa arrecadação ela vai para o governo federal e aí que ela vai ser distribuída. Então, você tem os estados perdendo poder sobre a arrecadação. Perfeito. Tem aqui já algumas perguntas chegando. Eu posso ir misturando, Edjeide, aqui os nossos temas certeza. com alguns questionamentos? Pix foi algo muito falado, né, Muito. ao longo desse ano. Bastante. E o Luciano Ramalho já tem um questionamento com relação aí ao Pix. Vamos acompanhar, Pedro? Ele mandou por áudio. Bom dia, Edjeide, Luciano Ramalho. Edjeide, as novas regras do Pix, ela não é considerada uma bitributação porque ela vai cobrar um imposto em cima do que você movimentar na conta. É a CPMF de outro jeito ou é o imposto de renda bitributado? Porque o que você movimenta na sua conta não quer dizer que é lucro seu. Então, não é para ser o imposto de renda. Como que é isso? Se a pessoa, por exemplo, usa, como eu uso o meu CPF para trabalhar, para receber meus serviços, aquilo que eu movimentei ali, que eu compro peças, que eu pago fornecedores, que eu pago, abasteço meu carro, isso não é lucro meu, mas eu vou pagar multa, imposto em cima disso. Como que é isso? Tá aí, Luciano Ramalho com dúvidas aí em relação ao Pix. E muita gente está numa situação parecida com a dele, né? Então, eu não sei exatamente qual que é a sua situação, mas vamos supor que você não tenha MEI. Então, eu te oriento a abrir um MEI. Porque, sim, se você recebe... eu também não sei se você tem uma renda, se você é seletista ou não, né? Eu não sei exatamente qual que é a sua situação, mas vou colocar algumas hipóteses. Então, vamos supor que você não seja seletista, né? Você não tenha carteira de trabalho assinada e que você não tenha MEI. Então, você trabalha com o seu CPF e você faz recebimentos no seu CPF. O que a Receita pode fazer? Pode ter cruzamento? Gente, já está tendo cruzamento, tá? Então, esse é um ponto. A Receita já faz os cruzamentos. Ela pode interpretar, sim, que isso é tua entrada,
tá? Ela vai, e ali se você tiver uma movimentação acima de 7.350, já olha para você que falando 27,5. Aí até você, se você for pego, né? Porque fala-se que a inteligência artificial, né, vai atuar em todas as frentes, mas a gente entende que ainda não. Então vamos olhar para o horizonte 2026. Ela vai entender que aquilo é tua receita. E aí você vai ter que se explicar junto ao fisco que aquilo não é sua receita. Na realidade, você faz compras, né, de produtos, revende, e aquilo ali, na realidade, não fica com você. Então, eu te oriento, se você não tiver MEI, você abrir um MEI e emita nota. Porque até 2025... não é obrigatório a emissão de nota para venda para pessoa física, apenas para pessoa jurídica do MEI. Então, você precisa habilitar-se no MEI, que é muito simples, você faz online. Se você tiver alguma dúvida, procure o balcão do Sebrae, o balcão de tirar dúvida do Sebrae, porque é bem confiável, né? O Sebrae opera muito bem o MEI. E aí você abre seu MEI e emita suas notas, porque se você abrir o MEI e você continuar sem emitir nota, não abrir uma conta na pessoa jurídica e ficar recebendo ainda no seu CPF, na sua pessoa física, você não resolveu o seu problema. Você tem que entender que você é uma pessoa jurídica e você precisa, na pessoa jurídica tem receita, custo, despesa, resultado. E aí é esse resultado que vai fazer parte da sua retirada, se você fizer retiradas na pessoa jurídica. Inclusive, Pedro, já tá na hora do repórter ou ainda não? Temos alguns minutinhos. O primo do Cristo Rei, ele não apareceu aqui ainda hoje. Já avisei que você tá na área, mas na semana passada ele fez um questionamento com relação ao MEI, que não deu tempo da gente trazer no ar. E ele fala, né, sobre mudanças aprovadas pelo governo. Aí ele cita aqui, Jade, agora, se uma pessoa tem MEI, agora será considerado faturamento do CNPJ do MEI, mas não do CPF, mais do CPF do titular. Em outras palavras, se a pessoa recebe aluguel no CPF, faz serviços autônomos, recebe salário, enfim, logo será desenquadrado, podendo ser em janeiro seguinte ou retroativo a janeiro anterior, caso exceda 20% o limite de 81 mil que está fixado desde 2018, ano de criação do MEI. Daí aquelas empresas que abriram o MEI somente para recolher INSS, comprar máquinas, equipamentos, veículos ou fazer planos de saúde, já pode pôr a barba de molho. Que é isso tudo que tem o primo tá falando aqui? Amiga. São várias informações. São várias informações, aqui. Parte delas correta, parte delas não. Então explica aí pra eu gente. Não sei se a gente vai ter tempo, porque vai um time aqui. Ai, Jesus. Sim, porque Vamos assim... Depois? Então, depois do repórter CBN. Vamos fazer uma pausa, aí a gente volta para esclarecer Mas aqui muito em linhas boa gerais a pergunta pontos. dele, vai dar para me atender bastante pessoas. Beleza, então. Vamos fazer intervalo, já voltamos. Já de volta aqui nesta manhã de quinta-feira, Edjeide Fernandes, economista, comanda aqui o nosso CBN Economia. Toda quinta a gente tem esse encontro marcado. Esse que é o último programa de Edjeide agora em 2025. Então, para isso, ela preparou um apanhado de assuntos aqui pra gente tratar, principalmente falando aí dos desafios de empreender em 2026. Eu deixei uma pergunta aqui em aberto, mas eu sei que o Pedro tem um recadinho antes da gente conversar direto com o primo do Cristo Rei, mais uma dúvida que pode ser aí de outros ouvintes que compartilham a audiência conosco nessa manhã. Então vamos por partes. Primeiro você, Pedro, depois a gente retoma aqui o nosso assunto sobre o MEI. Obrigado, Camila. Posso te dar uma dica? Especialmente para você que sonha com a casa própria. A gente sabe a importância da casa para uma família, né? Olha só, o governo de Mato Grosso vai realizar o primeiro feirão Ser Família Habitação. É uma oportunidade única. São mais de 1.500 imóveis disponíveis em Cuiabá e Várzea Grande, com subsídio do governo do estado de até R$25 mil. Lá você pode conferir todos os imóveis disponíveis, tirar todas as suas dúvidas, comparar as opções e escolher o imóvel que mais combina com a necessidade da sua família, seja pela localização ou pela proposta. Então anota aí, o primeiro feirão Ser Família Habitação vai acontecer no estacionamento do Shopping Pantanal, em Cuiabá, nos dias 5 e 6 de dezembro, das 10 às 22 horas. Participe do primeiro feirão Ser Família Habitação e saia de vez do aluguel. Governo de Mato Grosso. Camila, Edjeide. Tá
aí, 9h44. Menino do céu, parece que o tempo aqui é sempre curto, né? Pra tanta pauta que a gente tem aqui quando a gente fala desse universo da economia. E o primo do Cristo Rei colocou vários apontamentos ali com relação ao MEI, Edjeide. Dentre outras coisas aqui, uma nova legislação que, segundo ele, vai considerar não o faturamento do CNPJ do MEI, mas do CPF do titular. Aí ele fala aqui que pessoas que fazem, né? Pessoa que recebe outras demandas ali, aluguel, faz serviços autônomos no CPF, logo será desenquadrado. Ele fala aqui, o pessoal vai ter que botar a barba de molho. E também fala sobre essa questão aí de 20% do limite de R$81 mil, que está fixado desde 2018, que foi o ano da criação do MEI. Enfim, em linhas gerais, é um universo que eu não entendo muito bem, mas aqui, primo acabou de chegar, bem na hora que você vai começar a detalhar aí os questionamentos dele. Conta pra gente aí o que é que tem de novidade com relação ao MEI. É aquela velha história e máxima do que dar like é o terrorismo, né? Então, vamos por partes, né? Não é tão problemático assim. Primeiro de tudo, em 2026, continua 81 mil, sim, de teto de faturamento para o MEI. Existe a possibilidade já, tem até estudos lá para aumentar para 140, mas isso não está regulamentado. Esse é um ponto, ok? Tá. Segundo ponto. Eu tenho MEI, comercializo no MEI, mas eu também recebo no meu CPF, vão unir, vão saber e não sei o quê. É o seguinte, o MEI continua sendo MEI, e aí as regras do MEI é aquele faturamento médio de R$ 6.700 ali, que não vai ter problema para você. Emita a sua nota para a pessoa física e para a jurídica, para não gerar problemas também. O que vai ter problema é se você recebe no seu CPF, e aí não é nada a ver com MEI, é a ver com seu imposto de renda. Então, é no cruzamento do seu imposto de renda, na hora que você vai fazer seu imposto de renda, e você está recebendo sempre da mesma empresa ou da mesma pessoa no seu CPF um valor mensal, ou você tem várias entradas de vários CPF e CNPJ na sua empresa, e você não de empresas, e na tua pessoa física, e você não declara ao fisco, aí você pode ter problema, mas por essa situação que hoje a Receita está cruzando cada vez mais o que se recebe, do que se paga, do que se declara dentro do imposto de renda. Então, uma questão não é do MEI, é do imposto de renda. Porque a pessoa, quando é MEI, ela pode declarar prolabore. Ela pode declarar também retirada de lucros do MEI e tem que apresentar no seu imposto de renda. Então, qual é a dica que eu dou? Se você está tendo muita movimentação no MEI, não está emitindo nota, você procure um contador ou procure o Sebrae também para te orientar, porque a regra do MEI, o que mais vai impactar na realidade é se você tem MEI e não emite nota. Então, se você tem MEI, você precisa emitir nota. E se você tem MEI e recebe no seu CPF, cuidado, mas não por causa do MEI, mas por causa do imposto de renda. Então, em linhas gerais, acho que conseguimos tirar aqui algumas dúvidas, né? Só uma informação aqui, no CPF do titular do MEI, tem uma maquininha eletrônica de recebimento. E aí, como é que fica? Tem que declarar. Tem que declarar. Tem que declarar, porque esse aí vai somar. Perfeito. O que mais, Edjeide, que temos por aí? Dúvidas, Pedro Panocchi, outros temas aí que Edjeide preparou pra gente. Já vou reproduzir também aqui os questionamentos de Júlio César. Mas manda bala, Pedro. O que você quer falar nesse momento? Fica à vontade. Tá de olho na rede, Pedro? Posso seguir por aqui? Ou você segue por aí? Mas eu sigo aqui. Então, sigo. manda bala. Eu tava ouvindo aqui um detalhe. Então tá bom. 9h48, Pedro Panocchi, pra quem não sabe, ele fica atento aqui a nosso bate-papo, mas também sempre de olho ali na rede para qualquer intervenção que possa acontecer durante a nossa programação. Mas e aí, Pedro, dentre esses temas aí que a Edjeide separou, o que é que você tem de curiosidades nesse momento? Edjeide, durante o Senado a gente mencionou isso aqui, mas como é que vai ficar para 2026 a questão, o que muda na cobrança de lucros e dividendos para o ano que vem? Tem a questão da alíquota diferenciada, limite de isenção, tributação na fonte. Levando isso em consideração, como é que vai ficar a vida né, do contribuinte, levando em relação ao que você colocou ali, cobrança de lucros e dividendos para 2026?
Esse é um ponto, eu acho que atingiu, feriu muita gente que achava que isso não iria acontecer nesse país, e aconteceu, né, vou colocar de maneira infelizmente mesmo, sobre dividendos, né, porque a empresa ela já é tributada, e assim, então já vem toda uma carga, e na hora que o empresário ele vai fazer os dividendos, agora ele vai ter que tomar um pouco mais de cuidado com relação a isso. Então é assim, quem ganha ou quem faz retiradas, né, até 50 mil é empresário, faz retiradas até 50 mil, ou tem rendimentos até 50 mil, não necessariamente é empresários, ele está livre de pagamentos adicionais de imposto de renda, tá? Não há... ele vai seguir a linha normal das normativas ali do imposto de renda. Lembrando que para dividendos existe uma isenção até 50 mil. Se você, mensais, tá? Lembrando que é mensal. E aí você no ano gera 600 mil no ano de retiradas retiradas da empresa, você está isento. Agora, se você for lá e fazer uma retirada que dá 601 mil, ou se você também recebe algum tipo de recurso que é isento de imposto de renda, e juntando as suas retiradas, ultrapassa 601 mil reais anuais, você vai entrar numa nova alíquota, num adicional agora que eles estão colocando, que vai ali de zero, né, do não taxado, até 10%, sendo que o 10% só quem receber acima de 1.200.000 no ano. E aí, assim, não é da diferença, tá, Pedro? É do geral. Então, se você Esse dos 10%? O 10% é a escala, né? Escala. Você começa no zero, aí vai ali de 10%. 1%, 2%. Quem vai pagar mesmo 10% é quem for fazer retiradas acima de 1.200.000 no ano. Funcionaria como uma cobrança antecipada do imposto, isso? Não, pode ser antecipado, pode não. Vamos supor, se você mensalmente você tira até 50 mil, não vai ter antecipação. Você não vai pagar nada. Entendi. Agora, se você tira 60 mil por mês da empresa em termos de retirada, aí sim. E aí vai ser em cima dos 60 mil. Compreendi. Não vai ser em cima da diferença de 60 e 50. Não vai ser em cima do 10, mas vai ser em cima do 60. E esse valor, à medida que você vai chegando mais próximo de 1.200.000 anual, ele vai aumentando até a faixa de 10. O que a gente tem que entender é que o governo criou a seguinte regra agora, que aquele que ganha acima de 1.200.000 no ano em termos de rendimentos, essa pessoa, ela precisa pagar no mínimo 10% sobre essa renda para o governo, que antes não tinha. Então, a renda, o imposto sobre essas pessoas de grandes rendas eram, às vezes, 2,5%, né? E você tem uma pessoa que ganha 10 mil com uma carga de 27,5 e uma pessoa que ganha milhões com uma carga de 2% de imposto. Esse que foi a máxima. Então, o que a gente vem orientando? Quem tem muito lucro a retirar da empresa, no ano ainda de 2025, precisa registrar esses lucros junto à junta comercial, falando que ao longo do tempo, porque tem lucro e a gente sabe muito bem que não tem lucro, porque muitas vezes cai no caixa e tem que fazer compras, né? Então, registra-se essa lucratividade de 2025 junto à junta, define-se ali como que vai ser retirado para que você não seja impactado no futuro a pagar esses 10% a mais sobre a lucratividade da tua empresa, sobre as retiradas dos sócios, né? Uhum. Então, orientação. Para e faça conta. Olhe para os seus números, olhe para o seu balanço. Ele vai ter que repensar, por exemplo, o Prolabore? Repensar Prolabore? Pode ser repensado Prolabore, sim. Uhum. Mas o que a gente está falando? É porque depende muito do tamanho da empresa. Entendi. Mas se você tem uma empresa que você consegue tirar 55 mil por mês, tire menos, tire os 50. Uhum. Porque se você tirar 55, isso está escriturado, porque também vai depender que a empresa que se está no lucro presumido, se está no lucro real, vai depender do enquadramento. Uhum. Aí você vai acabar tendo que pagar esse imposto já de cara. Se não, no final do período, quando tem os ajustes anuais, apura-se totalmente os impostos e aí vai entender se você ficou nos 600, se você ficou fora dos 600.
É só para quem está nos escutando entender, né, Camila e a Edgeide, é porque pequenos empresários costumam se remunerar, principalmente via distribuição de lucros, né? É isso, né, Edgeide? Exatamente, ele está ali, ele está trabalhando, porque tem o Prolabore, Pedro, ele entra normal. Sim. Ele vai entrar na tributação normal, vai pagar imposto de renda normal se for acima de 7.350. Normal 27,5 em cima. Agora, tem retiradas que não eram tributáveis e agora vai ter faixa tributáveis. As retiradas não se pagava imposto sobre esse tipo de rendimento. E agora vai se pagar imposto sobre esse rendimento acima dos 600 mil anual. 9h54, Edgeide, quase caminhando para a reta final, vou tentar dar uma resumida aqui no comentário do Júlio para que a gente consiga respondê-lo também. Okay. Ele lembra aqui que ele é autônomo e há mais de 40 anos trabalha em um segmento que ele e o pai dele foram pioneiros aqui em Cuiabá quando chegaram na década de 80. Ele cita aqui, criei minha família nos últimos anos e graças a Deus estão criados, estudados e já estão no mercado de trabalho. Mas já liguei o alerta, a partir de janeiro, esqueçam a vida que tiverem até aqui. Aí ele cita aqui que pequenos empreendedores vão começar a praguejar todo mundo, vão perder renda, abram o olho. Eu até comentei aqui, pelo que eu entendi, você vê um cenário negativo aos autônomos e pequenos empreendedores, Júlio, ele diz que é isso. Sim. É isso mesmo? Você tem também essa mesma visão ou não tão pessimista quanto o Júlio? É porque, assim, o pequeno, ele acha que o fisco não olha para ele acha que ele não deve, muitas vezes, seguir regras, o MEI nem precisa de contabilidade, pelo menos oficial, não precisa de contabilidade. Então, ele acha que ele é pequeno, então o governo não vai estar ali olhando para ele ou que aquela movimentação dele não vai fazer diferença. E na nova situação hoje, os movimentos, ainda mais por conta de inteligência artificial, né? Os tal dos robôs ali maravilhosos e plenos da Receita Federal, tá todo mundo no mesmo jogo, independente se você é pequeno, se você é médio, se você é grande ou se você é muito grande. Foi a primeira vez que o Brasil olhou para esses grandes mesmo e falou assim, vem aqui, você vai ter que pagar no mínimo, deixar no mínimo 10% dos seus rendimentos no meu caixa. Então, o tamanho que o governo tá mordendo, tá olhando para você e tá te mordendo, ele é verdadeiro. Então, eu falo, se você é MEI, emita sua nota. Se você tem alguma dúvida, procure sim o contador. No caso do MEI, né, o Sebrae também possui um trabalho para tirar dúvidas do MEI. Existe um portal chamado Portal do Empreendedor. Esse Portal do Empreendedor é focado exclusivamente no MEI. E o MEI possui um app do MEI, para também ali tirar suas dúvidas e suas guias. Então, quem é MEI tem o app no teu celular para você tirar suas dúvidas ali, fazer. Ali tem várias simulações, inclusive. Então, não pense que você é pequeno, que o leão não está te olhando. Sim, ele está te olhando, então o que o Júlio coloca é verdadeiro. E como eu falei, para 2026, primeiro, é a reforma tributária, você é empresa, e não só se você é empresa, se você é pessoa física, também precisa entender sobre isso, tá? Não é porque você está isento lá nos 5 mil que eles não vão te pegar, se você tiver ali entradas de recurso no seu CPF e não indicar de onde vem. Haja visto os aluguéis, né? A mudança que teve dos aluguéis agora. Então, assim, realmente o cerco está fechando. E aí você precisa entender que você é empreendedor e que você tem, sim, obrigações tributárias. Edgeide, 9h57, está na reta final já, vou ficar devendo aqui alguns tópicos, mas em linhas gerais, né? Não tem como deixar de tocar nesse assunto. Ano eleitoral, né? 2026. Tudo isso, esse ambiente político influencia também no empreender para o ano que vem? Sim, primeiro porque a gente não sabe... 2026 a gente vai ter um começo de ano provavelmente bastante acelerado, com muito dinheiro entrando na economia, eu entendo isso, mas um segundo semestre um pouco mais travado por questões até de lei de responsabilidade fiscal, ali pela movimentação do próprio... vai ter Copa ainda, né, gente? Vai ter Copa, é um ano de Copa também. Então, assim, o comércio deve sentir alguns pesos sobre isso, né? E aí a gente tem um segundo ano totalmente imprevisto, porque a gente vai ter as eleições, não sabe o que vai acontecer. Nós temos também talvez mudança no governo do estado, que isso também influencia nos arranjos macroeconômicos do estado, nos arranjos setoriais do estado de Mato Grosso.
como essa reforma tributária precisa se observar muito bem isso, né? Como que quem está vindo ser o novo governador olha para toda essa dinâmica. E aí, a falta de mão de obra, os custos vão aumentar, essa tributação deve gerar aumento de custos de novo, então o Custo Brasil deve dar aquela alavancada novamente. E aí nós temos a inteligência artificial, que você precisa continuar olhando para isso, tá? A inteligência artificial está vindo, sim, revolucionando, está, sim, se colocando em lugares de alguns setores, e a empresa que não tiver olhando para isso, verificando como que ela pode atrelar a prestação de serviço dela ou a parte comercial dela à inteligência artificial, vai estar com os custos elevados e vai ficar menos competitivo. É isso, Jade. Não consegui falar tudo. Tem comentário da Vera. Como é que pronuncia essa siglinha aqui? LTDA? LTDA mesmo? Uhum. Bom dia, sou LTDA, pago um absurdo mensal de imposto, mas conheço comércios que vendem mais que eu e tem MEI, uma máquina de cartão para cada familiar e não pagam impostos. Acho que a farra acabou, é o comentário que ela compartilha aqui nessa reta final conosco. Então, é aquela história, se eles estiverem emitindo nota, e aí em termos anuais 81, vai continuar a mesma coisa, Vera, né? Vai continuar a mesma coisa. Acabou, mas nem tanto. Agora, se eles estiverem com essas maquininhas e eles estiverem depositando, recebendo recurso lá na pessoa física deles, o imposto de renda pode pegá-los. Edjade, queria agradecer a tua obrigada. Companhia aqui conosco ao longo desse ano, né? Agora o CBN Economia volta só em 2026, então te desejar aí ótimas festas, obrigada pela companhia, pelos esclarecimentos, por sempre atender aqui a nossa audiência e por compartilhar com temas tão importantes, né? E que impactam diariamente aí a vida de cada cidadão, de cada ouvinte que nos faz companhia aqui. Desejo ótimas festas, desejamos, né, Pedro Panoc, ótimas festas, um bom descanso, apesar que ainda vai trabalhar aí alguns dias. Sim. E 2026 a gente está de volta aqui contigo, é isso? Obrigada. Isso, obrigada, agradeço a todos. Estar na CBN para mim é um prazer, adoro conversar, eu acho que é um jeito da gente fazer uma utilidade pública, né? Porque nós estamos aqui dispostos a sempre atender vocês da melhor forma. Agradeço a companhia da minha colega, do meu colega aqui, Pedro, também. E aí, 2026, estamos juntos de novo. Estaremos, com fé em Deus, se Deus quiser, Sim. e que assim seja. Dá tempo de trazer um recado, Pedro? Ou o repórter já tá batendo a porta? O que é que você me diz, meu amigo? Dá tempo. Dá tempo? Então, rapidinho aqui, lembrar você que quando o assunto é estar ao lado da nossa gente, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso atua em todas as regiões. Quer ver um exemplo muito bacana? Para fortalecer a indústria que gera empregos de qualidade e renda, foi criado em 2003 o PRODEIC, Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso, que concede incentivos fiscais e apoia empresas, tornando a indústria do nosso estado mais competitiva. Recentemente, a